Oi, 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 comunidade! Estamos aqui de volta, eu e Leandro Fortes no nosso encontro, Mafê e Leandro, Leandro e Mafê. Tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, estamos em São Paulo, muito frio, não vou mentir não, hein? Muito frio, até dei uma caminhada agora para vir para cá. Que tá, sim, tá até de manga curta. Mas frio, hein? Muito frio. Frio é lá gaúcho, assim, né? Na Paulistéia, muito frio, muito frio. Mas muito bom a gente estar aqui conversando de novo, nosso segundo programa, né? Tem um monte de assunto, tem desde da questão da Juliana, que morreu no vulcão na Indonésia, a guerra em Israel, e a gente estava até conversando um pouco antes, eu queria até começar a gente a falar sobre isso, que assim, meio que suspenderam o apocalipse, né? Assim, eu até falei sobre isso essa semana em outro programa e tal, falei, pô, estão falando agora abertamente de Terceira Guerra Mundial, era uma coisa assim, né, um ruído, e depois já tinha liderança, o Celso Amorim falou, estou terminando a Terceira Guerra Mundial, o Putin falou, tô terminando a terceira. Por quê? Porque aquilo estava escalando. E é engraçado, porque é o seguinte, engraçado não, né? Curioso, que o Trump, que é um débil mental, um idiota completo, e ele está se mostrando agora meio que um personagem fora de controle. E ele disse o seguinte, que decidiu acabar com a guerra, então assim, bombardeou o Irã, jogou aquelas 12 bombas daquelas mais poderosas do mundo do Irã para acabar com as estações nucleares, e falou, bom, fiz isso para trazer a paz e acabar com a guerra. E aí está chamando a atenção de Israel e Irã porque eles estão se comportando mal. Porque mesmo com cessar-fogo, eles andaram um jogando bomba no outro. E eu percebi o seguinte, e é isso que me deixou um pouco desesperado. Nós, a humanidade, nós estamos na mão desses caras, desses psicopatas. Que é o grande problema, que eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter de verdade, sem medo de ter, de que é o seguinte, quem não tem a bomba está lascado. Ninguém respeita país que não tem a bomba, ninguém dá ouvidos a quem não tem a bomba. Eu sempre lembro do caso da Coreia do Norte, um país do tamanho de Sergipe, que ninguém mexe. Claro que está lá. É um regime que eles querem ter, da maneira que eles fazem, todo mundo desce o pau, mas ninguém mexe. Por quê? Porque eles têm a bomba. Já o Brasil, esse gigantão, esse paizão enorme e tal, ninguém respeita, ninguém tem o menor respeito, né? Querem fazer disso aqui um fazendão, estão desindustrializando o país. O próprio Lula fez um discurso ruim de que a vocação do país é agrícola. A vocação de nenhum país é agrícola. A vocação agrícola é a vocação para a pobreza e para a miséria. Mas a gente não tem muito, na verdade, para onde ir, né, Mafê? A gente não tem muito para onde ir. E aí eu queria saber se vocês têm pensado nisso também, assim, que caminhos a gente tem com um congresso nacional como o que a gente tem, com políticos como a gente tem, com uma direita como o que a gente tem, com uma elite, uma classe dominante como a gente tem. Eu acho que a gente continua atolado, né? Total. Não, cada vez que eu penso nisso, e penso muito, não consigo achar um caminho, assim, eu acho que talvez é isso também, né, seria a resposta de 1 milhão, né, o caminho para a gente enfrentar isso, sim, porque como tu diz, é preciso levar em conta toda essa conjuntura, porque além da nossa guerra particular, tem esse conjunto de coisas acontecendo no mundo, né? E figuras como o Trump e como o Milley, ou seja, que vão nos cercando, como um Bolsonaro em certa medida, né? Porque dentre eles, acho que o Bolsonaro talvez seja o mais comédia de todos eles, né? Mas de qualquer forma representa esse cerco, né? Dessa extrema-direita maluca, psicopata e caricata, né? Caricata é o termo, é isso. Né? Bufônica, assim, né? Extremamente caricata. Mas a gente tá na mão desses bufões é que me deixa muito preocupado. Eu hoje estava vendo o Trump falando, ele é um personagem de uma ópera bufa. Ele assim, parece um desses personagens que de repente entra no palco, né, o bufão, e entra e fala um monte de maluquice, pessoas e tal. Ele sai daquela cor dele laranja, né, um homem laranja, com aquele cabelo, que ninguém sabe se aquilo é um cabelo, não sabe que diabo é aquilo, ele vem e fala coisas absurdas. Olha, eu estava aqui e tal, agora eu sou o homem da paz, eu vim trazer paz para o mundo. Ele falou isso. Depois de ter mandado 12 superbombas em cima de um país para destruir todo o arsenal nuclear de um país que precisa de arsenal nuclear. Mais do que nunca está mostrando que quem não tem a bomba... Israel, o que é hoje? Israel é um delinquente, é um Estado delinquente, que tem bombas atômicas, 90 bombas atômicas, de 90 a 400. Ninguém sabe dizer porque ele não é auditado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Ele não é auditado, porque ele não se declara. Ao mesmo tempo, ele não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas, que o Irã assinou.
que o Brasil assinou quando o Fernando Henrique era presidente, em 98, que é um erro absoluto. Ninguém devia abrir mão de ter o seu armamento nuclear, porque esse equilíbrio pelo terror, infelizmente, é o único equilíbrio possível hoje no mundo. Quem não tem a bomba está completamente sujeito ao imperialismo, né, os Estados Unidos, assim, da forma mais absurda, à delinquência de um Estado marginal, assassino, genocida como Israel. Você sabe que está circulando hoje, não sei se você viu, se não viu, até melhor não ver. Um sionista no aeroporto em Israel viu uma criança iraniana de um bebê, pegou ela e jogou no chão e arrebentou o menino. Arrebentou a coluna, a cabeça e tudo. Sim, porque essa comédia bufônica, ela é sangrenta, né? Sim, ela é extremamente violenta. E o quanto é difícil justamente a gente racionalizar diante disso tudo, né? Porque esse recuo da Terceira Guerra Mundial, ela também mostra, mesmo que por cima, assim, mas ela mostra uma fragilidade do imperialismo, né? Sim. Dos Estados Unidos. Meio que se meteu onde não tinha controle. O Trump é assim, né? Me meti numa guerra. Deu um passo, achou que estava aqui e o Irã respondeu, né? Mesmo com condições inferiores armamentistas. A mensagem do Irã é que ele pode tudo bem, você vai me derrotar, mas vai durar anos. Isso, vocês vão viver o terror, né? Vocês vão viver o terror. Fora isso, fora de que a guerra deixa de ser só a guerra entre estados, você vai ter terrorismo todo o tempo. Você vai ter uma guerra santa. Você vê que quando a Europa entrou naquela invasão, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, que a Europa deu suporte, a Inglaterra, a França, a Espanha, no meio desse processo explodiram o metrô em Londres, explodiram um trem na Espanha, invadiram, né, um bar, sei lá, um restaurante, um lugar de eventos na França, e foi muita gente morta. E eles sabem disso, né? Sabem disso. Como é o nome daquele escritor que foi condenado? Salman Rushdie. Sim. Pois é, esse cara foi condenado, sei lá, acho que há 40 anos, saiu uma ordem, acho que do Irã, que disse, olha, mata esse sujeito porque ele é um infiel. Ele zombou do profeta Maomé. Uma ordem dada há 40 anos. Ele ficou fugindo disso até há 2 a 3 anos. Pegaram ele na rua e esfaquearam ele. Isso, eu me lembro. Não, cegaram ele. Foi na rua, foi num evento. Foi num evento? Foi num evento, eu me lembro disso. Pois é, assim, uma terceira geração estava se preparando para isso. Eles fazem isso de novo com cidadãos americanos, e aí você sabe a gente sabe como é que acaba isso, né? Então, assim, suspenderam o apocalipse, mas ele está pairando sobre nós. E a gente tem que ter uma decisão. O Lula deu uma outra entrevista, acho que foi ontem, e ele disse o seguinte: eu sou o cara da paz, não quero briga com ninguém. Esse é um discurso, para mim, sinceramente, perigoso. Porque tem uma hora que você tem que tomar partido. Você tem que dizer de que lado você está. O Brasil não vai conseguir se sustentar sendo um elemento do BRICS e um elemento do G20. Ele não vai conseguir. Não tem como servir a dois senhores. E eu achava tão importante que o BRICS fosse fortalecido agora. Estão dizendo que a reunião da cúpula do BRICS vai ser no dia 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Diz que vai ser a reunião mais esvaziada do BRICS, a mais fraca. Porque o Xi Jinping não vem, o Putin não pode vir, porque se vier vai preso. Né? Vai ter o quê? O presidente da Índia. Que também não. Que é aliado dos Estados Unidos. Então vai ser dominado pelos Estados Unidos. Quer dizer, o Trump quer enfraquecer o BRICS, ameaçou o BRICS, né? Ele debocha do BRICS, debocha da ideia que a ex-presidenta Dilma sustenta numa briga boa de desdolarizar as relações comerciais no mundo. Ele ameaçou, quem desdolarizar, a gente vai partir para cima. E aí, em vez de comprar a briga, fica na história só de paz, né? Aí impediu a Venezuela de ir para o BRICS, porque não quer confusão com ninguém por causa da Venezuela, porque o Maduro é um cara... A gente uma hora vai ter que tomar uma posição. Essa história de paz... Eu acho que o momento, né, o cavalo encilhado é essa função de Israel, é romper relações diplomáticas e comerciais. Aí era o cavalo encilhado, para pelo menos botar... Bom, nós somos da paz, mas a paz... Ela, né? E o Lula fala muito mal de Israel. Ele chama de genocida. Ele ele é um dos líderes mais firmes no discurso. Talvez da liderança mundial, o que é mais assertivo, o que fala mais,
né, que fala de gênero. Pô, ele comparou a Hitler, né? A Alemanha nazista. Ele foi. Mas aí não rompe. Por que não rompe? Porque assim, a diplomacia brasileira, ela é muito autônoma. Ela tem uma tradição. Essa tradição é de não romper nunca com ninguém, de não criar briga nunca com ninguém, e de ser o mediador de todos os conflitos, sim. Que é uma maneira, que é uma fachada institucionalizada para não dizer que é uma diplomacia fraca e covarde. Mas agora a gente chegou numa espécie de paroxismo, Mafê, que não tem como, você vai ter que tomar posição. Por exemplo, se voltar a ter um conflito com o Irã e os Estados Unidos declararem guerra ao Irã, vai ser uma guerra do Ocidente contra o Oriente. Só que o Brasil, ele é um país do Ocidente geográfico, mas ele não é um país do Ocidente político. Não. Ele está no somos, sim, né, no sul global. Exatamente, é o sul global. Isso. Nós somos do Ocidente geográfico. O nosso ministro das Relações Exteriores estava cantando que o Brasil é um país do Ocidente, que tem que ter os valores do Ocidente. Nós somos, nós somos um país da periferia do capitalismo, essa que é a nossa condição. E a gente precisa sair disso, dessa relação dependente com os Estados Unidos, principalmente. Só que é o seguinte, e aí como é que vai fazer? O Brasil vai se declarar o quê? Neutro? Ou vai apoiar o Irã? Se apoiar o Irã, vai ter que sofrer consequências, não tem nada de jeito. A mesma coisa se desdolarizar. A mesma coisa se colocar criticamente contra os Estados Unidos em qualquer situação. É que qualquer posição que a gente assuma tem uma responsabilidade, tem uma consequência. Tem que ter essa briga. O problema é que não dá mais. Eu acho que hoje, como o mundo está conformado, como as coisas estão dadas, não dá mais para não se posicionar, entendeu? Não dá para ficar no meio. Isso, exatamente. Entendeu? Não, sobre nada. Nada. Sabe? Nada. Sobre nenhum assunto, todo tempo, sabe? Tomar partido. É uma obrigação que se tem hoje. E tem que ser honesto nessas coisas, sabe? Não pode ficar enganando o eleitor. Hoje também eu estava lendo o noticiário de manhã, eu vi uma coisa absurda, e botei até inclusive no meu X. Uma entrevista do ministro da Fazenda, Haddad, dizendo que mais uma vez o juro está a 15% por causa do Roberto Campos Neto. Que foi uma herança deixada na... Olha, isso para mim é um desrespeito. É um assinte, né? É uma violência contra a inteligência do cidadão brasileiro, contra a inteligência do jornalismo brasileiro, né? Contra a inteligência do governo Lula, das pessoas que trabalham. Então, porque você dizer que o Galípolo subiu pela 5ª vez os juros, foi a 15%, porque é uma armadilha do Roberto Campos Neto. Isso é de uma desonestidade intelectual que beira assim, o deboche. Beira o deboche. Então virou uma mania. Eu vi também um vídeo do Eduardo Moreira, assim, todo mundo começa essa história dizendo, não, é um absurdo, é uma vergonha, é uma desonra, isso vai acabar com a economia, aumenta a dívida pública, acaba com o crédito, sobra para a saúde e educação. É uma tragédia, é um crime de lesa pátria, mas o Galípolo foi, né, capturado por uma armadilha deixada por Roberto Campos Neto. Sim, mas então que a autonomia tem esse Banco Central, né? Pois é. Porque a autonomia então, por que ele aceitou esse cargo, né? Sim. Se ele não podia fazer nada, porque tudo o Roberto Campos Neto deixou para ele. E essa coisa do eterno não poder fazer nada também é uma coisa que chega uma hora que esgota. A correlação de forças. Né? Que esgota. Já esgotou. Por que isso? Porque, bom, as pessoas, então, elas não vão mais eleger quem não pode fazer nada, né? Se não pode fazer nada, não tem como fazer, isso não dá para fazer, aquilo não dá para fazer, isso está dado. E outra coisa que desgasta na política popularmente é essa coisa de tu sempre colocar na conta do outro. Isso é muito ruim politicamente, o inferno são os outros, sempre. Porque é melhor tu assumir certas coisas do que tu sempre colocar na conta dos outros, porque tu te omite de resolver, né? É verdade. E tem assim, até tem uma orientação, inclusive da SECOM, para continuar sempre fazendo a comparação com o governo Bolsonaro. Eu acho que isso já deu também. Assim, é uma memória que já está estabelecida, né? Não adianta você ficar... O Lula também aproveitou, não sei onde é que ele estava, que ele comparou o Brasil à faixa de Gaza, que é uma comparação exagerada. Eu até entendi, claro, o que ele quis dizer. Pegou o país em ruínas. Claro. E pegou mesmo em ruínas. Mas é que fazer essa comparação agora, nesse momento, cara, sabe? Não, cara. Você viu que tem uma estatística nova agora que está sendo por estudiosos de Gaza, em Gaza, de que, na verdade, são 400 mil palestinos mortos. Não. Porque tem
tem a população que está embaixo dos escombros. Não, e a questão de Gaza e da Palestina, ela é uma questão colonialista de ocupação territorial, entendeu? Ela tem um propósito, a destruição e o extermínio do povo, né? Exato. Ela tem um propósito claro. Aqui pode, óbvio, a extrema-direita é violenta, ela faz a política da morte, mas é por um outro propósito. Exatamente. Que não... É dentro do neoliberalismo, é dentro de uma proposta econômica. Isso. Então foi uma comparação ruim, desnecessária e tal. É compreensível até, todo mundo entendeu, na verdade. Todo mundo sabe o que ele está falando. Mas é desnecessária, porque fica procurando, sempre está culpando o Bolsonaro. Chega, já passou essa história, já passou. Por isso que eu acho importante, 2026, não adianta, até quando a gente vai ficar votando no Lula, no PT, para não voltar ao Bolsonaro, eu não quero ter essa vida. Eu já falei que eu não quero ter essa vida. Em 2022 era muito importante votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Era a coisa mais importante que tinha no país. Mais do que qualquer proposta, mais do que qualquer coisa. Era uma luta civilizatória. Todos deveriam ter votado no Lula, né? Eu fiz campanha para o Lula, tem que votar no Lula para tirar o Bolsonaro. A gente tinha que fazer isso primeiro. E aí, claro, aproveitar que ele foi eleito, ele cumpria as promessas de campanha que ele fez, que eram todas muito legais, só que nada foi cumprido, né? A Eletrobras não foi reestatizada, as refinarias não foram reestatizadas, a proporção de cobrança em relação ao petróleo não foi modificada de verdade, a gasolina é muito cara, o combustível. Tem um monte de problema, não se regularizou de novo os estoques de alimentação, deixando por conta do agronegócio estabelecer quais são os preços dos alimentos a partir das demandas de exportação, o que tem acabado com o país, né? Essa desistência da industrialização, dizendo que o país, a vocação é agrícola, que nós vamos ser uma grande fazenda. O ministro da Fazenda, usando essa coisa de pente fino em Bolsa Família, BPC e outras políticas públicas como arma fiscal, eu acho que a gente está perdendo a relação afetiva, inclusive, com o governo por conta disso. E o que está se preparando, a meu ver, é que 2026 vai ser... vão tentar fazer uma campanha igual a 2002. Sim, uma continuidade. Que a extrema-direita volta, evitar que o Tarcísio seja eleito, evitar que a Michele Bolsonaro seja eleita. Essa não pode ser a luta do Brasil para sempre. Agora a gente está lutando por programas, né, por proposta, por ideias. Não é outra vez votar no Lula de qualquer jeito, porque... Mas, Leandro, eu concordo plenamente contigo. Mas, ao mesmo tempo, eu olho e vejo um vazio. Vejo uma... Eu também, esse é o falta problema. De... Bom, mas tá, não quem? É isso. O quê? Nem é o quem, o quê? Não é o Ciro. Exatamente, entendeu? Quem, o quê? Pra onde? Porque também não tem essa luz. Não tem essa vela no breu. Não tem. Tem o Lula. Então porque isso também nos coloca nessa encruzilhada, porque a gente precisa também analisar dentro de uma conjuntura toda. Sim, né? tem o Lula, na verdade é isso. A gente vai ter que votar no Lula em 2026. Não, nós estaremos com o Lula em 2026. E olha só, mas pode acontecer do Lula não sair candidato, porque ele pode não estar bem de saúde, gente. Tem 80 anos. Vai ter eu acho que a gente deveria sempre ter uma consolidação de um projeto ao invés de um nome. Para mim, isso... Exatamente. Isso, para mim, Só que tá tudo no Lula. Não, e assim, eu milito desde os meus 13 anos, assim, que eu tenha consciência, porque antes disso eu estava dentro do partido, mas eu sou filha de petistas, então Quando você tinha 13 anos, era anos 80? 90. 90? E aí... Você é bem mais nova, então. Você tinha 13 anos nos 90? Eu nasci em 82, eu tinha 13 anos em 95. Eu tinha 3 filhos nos 90. Pois é, sou bem mais nova. Pois é, o tempo, hein? Mas eu ainda peguei uma militância onde se defendia projeto, onde não se levava em conta o personalismo e se combatia isso, se discutia isso dentro do PT, tinham posições claras contrárias a isso. E isso foi se perdendo ao longo do tempo e ficou nessa personificação. Então hoje a gente depende totalmente, e aí não é só o PT, a esquerda, porque a esquerda toda depende do Lula, porque a esquerda mesmo, a radical, ou a que faz oposição ao governo Lula, não tem também uma alternativa que consiga... Não tem um nome, não tem uma alternativa, não tem um programa consolidado, nem nada disso. Só tem reclamação. Exatamente. Que também é importante, mas assim, só de reclamação não se às vezes me virar. pego assim, tô reclamando pra cacete, né?
Não, e porque a reclamação, ela contagia. Exato. Aí pega assim, pô, preciso parar um pouco de reclamar. Mas qual que é a solução que tem pra... Porque tem muitas coisas que me incomodam e me decepcionam, mas assim... E aí? Né? Sabe que eu falei brincando, mas as pessoas estão começando a falar de Ciro Gomes. Gente, o Ciro Gomes é um cara de direita. Então, se a gente vai brigar por alguma coisa, vamos brigar por uma da esquerda, né? Se é para perder, vamos perder. O Ciro Gomes, ele não é salvação, não é opção ao Lula, na minha opinião. Não é. Porque primeiro que é um cara de direita mesmo, e outra coisa, ele é maluco. Totalmente desequilibrado. Desequilibrado. Totalmente. É um homem muito inteligente, eu conheço já como repórter, eu tive muito contato com... É muito inteligente, é um cara realmente brilhante e tal, mas é doidinho. E ele é desequilibrado emocionalmente, muito. Isso. E assim, a gente sabe, depois de uma certa vivência, que as pessoas elas não têm cura. Elas uma hora vão explodir. E vão fazer uma coisa... Não tem acordo, entendeu? E ele se ressente demais, ele é muito ressentido. Você vê como ele é ressentido? Eu acho um risco enorme colocar o Brasil na mão do Ciro. Ele é muito ressentido, né? Tá? E outra coisa, ele agora saiu notícia essa semana que ele está voltando pro PSDB, um partido que nem existe mais, PSDB, a convite do Aécio. Então, assim... Não dá. Apoiou em Fortaleza o candidato aquele lá do Rapacu, tal do André Fernandes, do PL, um bolsonarista, que gravava vídeos raspando a bunda e tal. Sabe? Anunciou já agora que vai pro Senado, vai apoiar um bolsonarista no Ceará. Então, não é a solução para nada o Ciro Gomes. Infelizmente, não é a solução. Então, quem é e como vai ser? Eu tenho proposto, no meu campo de esquerda radical, entre os comunistas, que tem que começar um processo de construção agora, que não é para 2026. Claro. A não ser que aconteça uma coisa incrível, né? Não é para 2026. Um Lenin renascido. Lenin renascido. 2026 já é hoje. É hoje. Então, assim, vamos se acomodar com a hipótese que a gente vai ter que votar no Lula mesmo. Tem essa história. Porque, assim, também assim... Claro, entre o Lula e o Tarcísio, assim, ninguém é criança, né? Sabe o que significa o Tarcísio? Se o Tarcísio ganha, hoje, se esse espectro político volta ao poder agora, é para terminar. Eles não vão mais criar confusão. Claro. Eles vão acabar com o país, eles vão vender tudo. Eles vão botar o país de joelhos para os Estados Unidos e aqui vai virar um Sim, e nessa Porto conjuntura Rico. Que a gente está internacional, geopolítica, vai virar um Porto Rico isso aqui. Vai romper com a China. Vai ser uma tragédia absoluta. A miséria. Porque essas pessoas, a gente sabe, assim, essa empatia que a gente tem com as pessoas mais pobres, mais sofridas, mais miseráveis, não faz parte da rotina deles. Essas pessoas de direita, neoliberais, elas acreditam que a pobreza é um fato social irrevogável. E que você não tem que ter pena, você tem que... Né? De preferência exterminar. Exterminar ou utilizá-la como Sim, mas é que tu utiliza uma parte, a outra tu que é o nazismo, varre. Matava a maior parte. A necropolítica. Aquele filme impressionante que se passa do lado de Auschwitz, a família. Ai, sim. Como é o nome dele? Ai, gente, eu sei qual é. Zona... Quem estiver aí nos escutando, coloca aqui no chat para as pessoas saberem depois. A história daquele filme é exatamente isso. Esse termo zona, que a gente não lembra o outro nome, era isso mesmo, o seguinte, assim, na hora do extermínio dos judeus, eles precisavam de alguns judeus para mão de obra, que era essa zona de interesse. Eu acho que é alguma coisa assim, mas tá, procurem aí, gente, coloquem no chat. E aí o seguinte, o resto ia para ser queimado. E essa zona que era a zona de interesse, essa não interesse, não sei se é esse nome, mas é exatamente isso. Na visão neoliberal é isso, não tem que ter pena de pobre, você tem que exterminar o que não tem e usar o que precisa, chamar o que Marx chamava de exército industrial de reserva, né? Isso. Você tem uma quantidade imensa de pobres, miseráveis, desempregados e tal, para você ter salários muito baixos. Trabalhadores precarizados. Precarizados, porque o cara sabe se ele está passando fome ganhando por aquele pouquinho, mas aquele pouquinho ali ele não consegue comprar um leite. E se ele sair, tem mais um exército para entrar no lugar. Se ele reclamar de alguma coisa. Exato, já está fora. Essa que é a política neoliberal. Isso é a essência do neoliberalismo. E que, de certa forma, está sendo colocado de maneira transversal no governo Lula, no Ministério da Fazenda, em muito que está sendo feito.
Eu acho isso péssimo. E a gente vai ter que continuar com isso, porque, pô, se não votar nisso, vai vir quem? A Michelle Bolsonaro. Já pensou o pesadelo? Não. Pesadelo da Michelle Bolsonaro, ela empata muito bem. Mas eu acho que ela vai para o Senado. Acho que ela não vai ganha, fácil. Isso aí, por isso que eu digo, acho que eles vão consolidar ela no Senado. Que vai consolidar o Distrito Federal como o grande cagadouro verde e amarelo do país, né? Vai ter Michelle Bolsonaro e Damares no Congresso, no Senado Federal. Não, o Senado Federal. Não, o cenário que se pinta para 2026. E o Ibanez, lógico. Se a gente pensa que está vivendo um cenário difícil hoje, o cenário de 2026 vai ser muito... Será que vai piorar? Eu tenho certeza. Gente do céu. Eu tenho convicção. Esse fundo do poço tem que ter uma mola, não mais um poço. Acho que nós estamos que nem outro filme, aquele dos Parasitas, como é aquele que vai... Parasita? Não, como é o nome? O Poço. Né? Que vai descer na mesa de comida? Isso. Que coisa angustiante aquele filme. Pois é, exatamente. Então. Vem cá, eu queria te falar uma coisa aqui. Fala. Eu fiz uma pergunta extremamente desconfortável no X, estou sendo cancelado no X. Eu fiz uma pergunta, assim, hoje a coisa foi pesada, mas eu continuo achando que ela é pedagógica, apesar da virulência. Se quem tivesse caído naquele vulcão, em vez da Juliana, fosse a Janja ou a Simone Tebet, foi por isso que as pessoas ficaram malucas comigo, elas teriam morrido? A Embaixada do Brasil teria mandado 2 observadores para observar a primeira-dama e a ministra do Planejamento morrendo 4 dias. Porque a Indonésia não conseguiu, a Defesa Civil estava anoitecendo, não tinha corda. Eles aceitariam. Aí esquece a Janja Simone, para não parecer que é implicância. Se a filha do embaixador do Brasil na Indonésia mora lá e foi fazer a trilha e caísse naquele buraco, ele ia mandar 2 funcionários. Eu acho que aí a tua pergunta fica um pouco melhor da gente refletir, porque eu discordei também dela quando eu olhei, ela me chocou. Ela me chocou porque... Pra chocar. Não, eu entendo. Nós somos há quanto tempo que nós... Galo preto. Se tem uma coisa que nós gosta é de chocar. Mas é porque eu acho que ela é uma comparação descabida. Por isso que eu acho, assim. Porque, bom, se cai uma primeira-dama ou uma ministra... Faz o quê? Porque daí envolve mais... Então elas são melhores do que a Juliana. Não, Leandro. Eu não acho que elas são melhores. Eu não acho que elas são melhores. Mas as coisas se configuram de uma outra forma. Então, mas agora, assim, quando tu fala sobre a filha do embaixador, por exemplo, aí eu acho que é uma comparação que cabe de pensar. Mas se fosse a filha do embaixador, ele iria mandar 2 funcionários ficar olhando, os caras voltar para casa e voltar no dia de manhã, a mulher embaixo ali morrendo de frio, de fome, de sede. E eu acho que essa experiência horrível que aconteceu com essa menina, ela tem que servir para que o país... estabeleça acordos ou diplomáticos, não sei, alguma coisa de prevenção a isso, ou que coloque obrigações para que os turistas brasileiros visitem o país, consumam no país, porque acredito, eu desconheço completamente a Indonésia, quero deixar claro aqui, qualquer análise que eu fizer, ela é baseada a Indonésia, ela é conhecida por uma história muito trágica, mas eu imagino que a economia dela deve girar basicamente em torno do turismo, eu não sei. Pois é, isso era um dado importante. Porque assim, a Indonésia é conhecida por conta de um massacre nos anos 60, acho que 67. Foi dado um golpe militar na Indonésia, que estava virando um país socialista. Os Estados Unidos bancaram um golpe na Indonésia e houve um massacre de 500 mil pessoas. 500 mil comunistas no país foram assassinados assim, numa semana. E esse massacre... Tem um filme chamado O Ano que Vivemos Perigosamente. É um filme com o Mel Gibson, muito antigo, um filme dos anos 80, então, que conta justamente essa história. Então, assim, a Indonésia é muito marcada por esses eventos, né? Esse massacre em Jakarta, a capital. E também por ser um país, por exemplo, que tem pena de morte por tráfico de drogas, né? Sim, isso. Sempre são essas as notícias. O que é mais impressionante é como tem gente que ainda vai traficar brasileiros. Volta e meia, já ia dizer, volta e meia tem brasileiros. E aí fica pedindo, aí é diferente, fica pedindo sal, mas não tem como. Você vai, o país, ele não mentiu pra ninguém, todo mundo sabe, você entrar lá, você vai morrer. E a pessoa vai com um prancha de surf cheio de cocaína, sei o que. E aí vai presa e vai condenada à morte. Aí não tem choro, né? Aí a embaixada realmente não tem que fazer nada. Fazer o quê? Vai alterar o sistema legal da Indonésia? País, claro. Declarar guerra à Indonésia? Não vai. Sim, né? para salvar os traficantes brasileiros ricos, né? Rico, porque já
Então isso é uma loucura. É mais ou menos como aconteceu em Singapura há uns 20 anos. O filho de um embaixador, eu acho, um filho de um embaixador americano. Em Singapura, você pichar um patrimônio público, a pena é 50 chibatadas. Chibatada. Sim, que loucura. E o menino foi pego, foi preso, e o governo falou assim: não tem conversa aqui. Ele vai levar 50 chibatadas. E levou as 50 chibatadas nas costas. Imagina a dor que é e tal. Duvido que esse moleque vai pichar mais alguma coisa. Mas se ele está num país que essa proibição é clara, né? E vai lá e vai pichar, tá pedindo para levar chibatada. O caso da Juliana, coitadinha, é o seguinte: era uma menina que estava numa aventura particular, uma trilha num lugar realmente muito interessante, né? Imagina a boca de um vulcão e tem lá o negócio fumegando e tal. Né? É uma coisa para. É um ambiente instagramável. Eu ia dizer. A gente tem que ter cuidado para falar dessa história para não pensarem que a gente está rindo. Não é isso, mas assim, gente. As pessoas vão cada vez mais e ficam cada vez mais dispersas com o celular na mão, tirando, tô aqui na boca do vulcão, né? E assim, depois eu vi imagens específicas. É um negócio muito perigoso. Eu jamais diria, por exemplo, que eu tenho pavor de altura. Eu tenho pavor de altura. Eu tenho pavor de trilha, Leandro. Não deve pra andar nem no mato. Eu não suporto trilha porque eu não suporto passar perrengue à toa. Eu também não. Sai do mar, sobe pirambeira, cai pirambeira, se machuca, cai em cima do cansanção. Aí, eu também. De graça, assim, ou pagando, menos ainda. Hoje eu não vou dizer, mas eu já fui muito assim, aqui lá em Brasília, próximo da Chapada dos Veadeiros, que é linda. Já fiz muita caminhada para chegar na cachoeira. Assim, aí você chega na cachoeira e você pensa, vou ter que voltar. Sim. Mas assim, quando você é jovem e tal, tem tudo a ver com a juventude. Mas aquilo lá é uma coisa particularmente perigosa. E me lembrou de uma história, que é uma história sensacional, da história do Brasil. O Brasil, no final do século XIX, no pleno movimento republicano, no final do Império, Segundo Império, havia um republicano no Rio de Janeiro, um cara muito, o mais radical dos republicanos, o mais galo preto, louco, chamava Silva Jardim. E o Silva Jardim, ele tirou umas férias e foi para a Itália. E lá ele foi fazer o quê? Visitar o Vesúvio, o vulcão. Sim. E ele caiu dentro do Vesúvio e morreu. Você vê, a mesma coisa, ele foi fazer uma trilha pelo Vesúvio, só que no século XIX. Sim. Se hoje já não tem protocolo, imagina no século XIX. Sim. E ele caiu no Vesúvio e morreu. Ele caiu dentro do vulcão e morreu. Eu falei, mas que engraçado, não é como a história se repete. Talvez a Juliana nunca tenha ouvido falar sobre isso, que é uma história já muito antiga, mas tem uma cidade no Rio de Janeiro chamada Silva Jardim, em homenagem a ele. Uhum. Tem ruas pelo Brasil inteiro. Eu estava comentando essa história lá no Farol Brasil, e aí a Thalita falou assim, Leandro, a rua que eu morava em Piracicaba chama Silva Jardim. Imagina. Porque ele era um republicano muito, um militante né? Foi muito importante na luta pela República do Brasil. E esse cara caiu dentro do vulcão. E depois, quando eu vi o acidente com a Juliana, você vê, olha que coisa maluca, um brasileiro. Ela não caiu no vulcão como ele, porque ele caiu no vulcão mesmo. Claro, caiu, no vulcão na lava. Uhum. Ela caiu naquele buraco. E eu fiquei olhando aquilo, gente. 4 dias de agonia, de frio, de fome. A gente não sabe se ela sobreviveu todos os 4 dias. Quando eu fiz aquela pergunta lá, capciosa, se fosse a Janja, se fosse Simone, se fosse a filha do embaixador, se fosse o Lula visitando a Caís. Porque assim, a gente não tem que sair desse conformismo de que tem pessoas de primeira, de segunda e terceira classe. Todo esforço, que eu cobrei da Embaixada do Brasil, assim, todo esforço da Embaixada devia ter sido para salvar aquelas, mas sem medir palavras, xingando a Indonésia, chamando o mundo, condenando, não saindo de lá, todo mundo da Embaixada lá, o embaixador lá, porque é o que ele faria se fosse a Janja, é o que ele faria se fosse o Lula ou fosse a filha dele. Ele não sairia de lá. Ele não se conformaria de acaba o expediente, vamos para casa, amanhã de manhã a gente está aqui, porque a menina está lá embaixo morrendo de frio. Se ele não forçou o governo da Indonésia a, sei lá, botar um drone para levar água para ela, para jogar um cobertor, jogar. Em que ponto? Sabe o que ele fez? O embaixador do Brasil chama Jorge, esqueci o nome. Ele
lançou uma fake news nas redes sociais e mentiu para a família da Juliana. Você sabia disso? Ele ligou dizendo, olha, se preocupe, está tudo resolvido. Já mandamos para ela comida, água e cobertores. A família... Mas isso foi o que o governo da Indonésia disse, né? Mas ele não podia nunca ter replicado isso sem ter conferido. É aquela coisa assim, completamente vendido. Por quê? Porque era uma cidadã. Eu acho porque embaixadores, eu não sei qual é também... Embaixador tem que ser um cara que protege o brasileiro fora do Brasil. Mas a gente sabe que não que também... frequenta rapapé e covescote e jantar. Mas a gente sabe que embaixadores de todos os países é meio que uma coisa quase protocolar, assim, né, Leandro? Não dos países socialistas. Pois é isso que tá faltando. Mas eu fico pensando, é isso, então, assim, eu acho que a gente pensar qual é o poder que um embaixador tem ou deveria ter, né? E mais, eu acho que é isso, assim, qual relação se estabelece a partir desta tragédia? Eu acho que isso precisa ser dito com a Indonésia, porque assim, a Juliana foi uma brasileira que morreu, mas várias pessoas já morreram nesse troço aí, nesse vulcão. Pois é. 150 já caíram. Pois é, entendeu? Então, se não dá para esse país... Até hoje não tem protocolo, porque eles deviam ter um plano de contingência para isso, né? Sim, já devia ter até uma equipe já meio plantão de equipe que outra coisa, aquilo tinha que ter muradas, né? Claro, podia ser... Sim, a pessoa, eu nem imagino como deve ser aquilo. Assim, a pessoa cai que nem... Imagina assim, ela cai, escorrega e não para de cair porque é rocha vulcânica. E sim, vai se desfazendo. Uma loucura total. Mas aquela coisa... Para meu ver, foi negligente. O Itamaraty, tanto o governo foi do Venezuela quanto o Itamaraty foi muito negligente, porque é aquela coisa, o cidadão é uma espécie de luta de classe, não no sentido marxista, mas a pessoa diferencia. Eu não vou me esforçar muito, não. Quem é Juliana? Quem mandou? Né? Mas olha que o negócio ganhou uma repercussão até. Quem mandou? Agora depois saiu uma nota chorosa. Mas ganhou uma repercussão esse caso. E agora estão negando, assim... a menina foi resgatada lá, o corpo dela tirado, e o governo da Neta tem que cair agora. O Itamaraty, assim, quero nem saber a família que pega e paga e leve para... Não, o Itamaraty disse que vai dar todo o apoio... Não, financeiro não, já disse que financeiro... Que apoio? Moral? De política para transladar corpo, imagino que não seja assim tão simples de tirar... Tá faltando dinheiro, a família não tem dinheiro. Pô, é de caro isso, né? Da Indonésia, tudo da Indonésia deve ser caro para o Brasil. Você comprar qualquer coisa da Indonésia... Não tem nem noção. Não, assim, mas é isso, é um descaso. É porque a diplomacia brasileira é isso, ela vive em Nárnia, ela tá em uma outra dimensão. Mas será que é só a diplomacia brasileira? Eu não sei, é só que me interessa, né? Os demais, porque eu acho que essas funções de embaixadas, elas têm um pouco dessa... coisa assim meio... Olha só, vou te contar uma coisa. Há 2, 3 anos, no governo Bolsonaro, a diplomacia brasileira foi lá na Bolívia resgatar um bandido e trazer para o Brasil. Um diplomata que até ontem era o chefe das relações da diplomacia no Oriente Médio e Ásia. Cuidava das relações do Brasil com a China. Um bandido bolsonarista que entrou num país estrangeiro, pegou um bandido boliviano condenado a 30 anos de cadeia pelo governo Evo Morales, que foi para dentro da embaixada do Brasil e estavam lá discutindo o que fazer. Ele entrou sorrateiramente, pegou o cara, botou no carro e trouxe para o Brasil. Quer dizer, super proativo, mas para salvar bandido. Sendo justo, tem história, na diplomacia brasileira tem história de diplomatas na Alemanha nazista que salvou centenas de judeus, emitindo vistos em pleno governo Vargas, contra a diretriz do governo Vargas, esqueci o nome dele agora, um herói da história da humanidade. O cara conseguiu salvar centenas de judeus, né, tirá-los da Alemanha e botar na Suíça, com o passaporte brasileiro que ele emitia. Então, quando quer, quando tem gente de coragem, passa por cima quando tem galo preto, funciona. Quando só tem galo branco, não adianta, não vai para lugar. Mas eu tenho a impressão que as embaixadas têm muito mais galo branco. Só tem. Eu acho que, inclusive, a formação deles é essa mesmo. É para ficar... com essa tradição de paz, não se mete, não tem nada. Vai lá, visita, recebe. Pega a tua diária aqui, né? Faz uma viagem aqui e tal, fica tranquilo. Representa. Vai no jantar. Isso, eu acho que é um pouco isso. Mas tem que mudar, né? Tem que mudar. Eu acho que eu espero que esse caso
caso, é verdade. sirva para mudar as posturas, os protocolos, tanto da embaixada quanto do país, que eu acho que tem que haver uma pressão em cima da Indonésia, assim, tem que haver, internacional. Essa história é uma história incrível, né? Terrivelmente incrível. Muito e triste. A gente vai ter que discutir ela assim. Ela é simbólica em muitos sentidos. Você falou há um tempo que está se usando, mas tem muitas camadas. Eu adoro volto esse termo, e meio usando. mas eu gosto muito também. Que de verdade, tem certos termos que aparecem porque a realidade impõe. Você tem que buscar uma maneira de explicar. Essas camadas é importante. Tem coisas que tem muitas camadas. E né? Porque assim, não são simples, né? Tem várias camadas. Mas tem gente que aí começa a usar demais aí, aquele narrativa, que é um conceito importante narrativa. Não, e que às vezes tu precisa usar, né? Às vezes eu fico buscando mais qual conceito eu vou usar para não usar narrativa e não me ver. É discurso, mas é diferente. É diferente. Né? Esse conceito de guerra narrativas é muito especial. Porque é um conceito da pós-modernidade, que também é outro termo que caiu. Mas a pós-modernidade é exatamente isso. Assim, você transformou esses conceitos todos em coisas líquidas. A verdade, né? O moral, a ética, tudo passou a ser gelatinoso. E aí você consegue, como é gelatinoso, adequar aos seus interesses e às suas formas de pensar. Isso é narrativa. E hoje se fala muito em guerra de narrativas, e é verdade. Você entra numa guerra de narrativas. Vou citar um exemplo bem próximo do que a gente está conversando. Depois que eu botei essa postagem no X, e aí os petistas enlouqueceram, eu percebi, curiosamente, como é o tipo de narrativa que foi se criando contra mim. Como ninguém tinha coragem de responder a minha pergunta era clara. Se fosse a Janja ou a Simone Tebet, o que ele faria? Ninguém se preocupou em responder isso, porque a pergunta é desconfortável demais. Então, o que começaram a falar? Assim, o Leandro está, principalmente porque está andando com o Jones Manuel, o Leandro está acusando o Lula de ser responsável pela morte da Juliana. Que não tem nada a ver com o que eu perguntei, nada a ver com o que eu falei, mas qual era a melhor maneira de você trazer o gado lulopetista ali para me atacar? É o seguinte, o cara está dizendo lá que o Lula é que matou a Juliana. O Lula é responsável pela morte da Juliana. Aí você, pronto. Entrou um monte de gente, o cara tá acusando o Lula. Criaram imagens de inteligência artificial do Lula vestido de bombeiro salvando a Juliana, o Lula de super-homem. Mas eu já tinha visto essas imagens antes da tua postagem. Botaram lá. Porque assim, mas eu não tô. A minha questão não tem nada a ver com isso. Até porque eu acho que o Lula não tem que estar cuidando de nada disso. Tem que achar que tem que cuidar. Nem tem como, né? Se o Lula for cuidar de cada turista que cai. Mas a narrativa criada para poder agregar os haters em cima e não discutir o que eu falei, não tocar no que eu falei. Mas é que eu acho que tu fez uma provocação para isso. Então responde. Então me diga assim, se fosse a Janja, o que iam fazer? Iam deixar ela morrendo 4 dias lá? Não iam. Porque esse ainda é um país de castas. E a diplomacia funciona dentro do critério e da narrativa de castas. Se fosse uma autoridade, se fosse a Anitta, vamos esquecer tudo, iam salvar a Anitta, que é uma celebridade, milionária. Fosse o Neymar. Não, acho que o Neymar ia não deixar. Nós ia torcer pra deixar. Neymar, embaixada, não. Ia fazer um acordo com a Indonésia. Não, deixa lá e tal. O cara é atleta, ele vai subir sozinho. Mas é isso. Mas assim, essa coisa, assim, eu entendo como é que funciona às vezes. Eu trabalho com isso há muitos anos. Né? Aí criaram essa narrativa. Aí eu vi, aí alguém foi no DCM, tava lá, aí me passaram os prints e as conversas. Estavam falando sobre esse caso e tal. E aí um cara mandou um superchat e falou assim: lá no X, o Leandro Forte está dizendo que o culpado é o Lula. E ali aí o Kiko com não sei quem lá comentou: porra, mas o Lula, quero que o Lula... Sabe, porque já chegou pronta a narrativa e ela se encaixa na outra narrativa do DCM ali, que é do governismo, do lulismo e tal. E aí pronto, aí criou a narrativa de que eu, Leandro, estou defendendo a tese de que o Lula matou a Juliana. Eu não me importo, eu já percebi também que não adianta você entrar para tentar desconstruir isso, porque não é... Tudo vai ficando pior. E assim, não é uma ágora onde as pessoas debatem ideias de forma dialética e tiram uma síntese do pensamento. Não, aquilo é feito justamente para poder não ter... Então deixa morrer, já morreu. Hoje já estava quase nada. Mas foi criada uma narrativa e não tem outra palavra melhor do que narrativa. Mas eu acho que tu, aqui na nossa amizade que nós temos, acho que tu fez pra chamar essa turma. Foi bom que deu um super engajamento, né?
Deu um super Claro, assim, ó, bum, estourou aquele tweet. E na minha bolha de comunistas caiu muito bem. Acabou, valeu. Claro. Disso, é isso aí, ó. Galo preto é foda. O cara vai lá e bota o dedo na ferida, não tem essa conversa. Então, na minha bolha, tá todo mundo elogiando e tal, né? E ali nos governistas e tal, tá todo mundo muito bravo e tal. Mas daqui a pouco eu posto outra coisa, a coisa se... Cara, daqui a pouco a gente sabe também como essas coisas de rede, daqui a pouco surgiu outra coisa e todo mundo só eu conheço pela coisa. experiência que quando há um ataque muito grande de haters e sistematizado, às vezes com a mesma frase, e tem robôs envolvidos, é para forçar a fazer o que muita gente faz, tira do ar. Aí a notícia é... Claro, não, né? Depois que botou, sustenta. Sustenta, né? Não vai tirar do ar. Claro, sustenta. E incrível como o governo cai nessas parrelas. De andar para trás, né? Tirar do ar. Não, sustenta. Mas tu sabe que uma outra coisa que eu acho também que esse caso também é um fenômeno de redes. O caso dessa menina. Sim. Não é só uma questão humana que todo mundo ficou sensibilizado. Não, uma coisa de algoritmo, de redes. Quando eu olhei, era todo mundo postando pra engajar em cima. Exatamente. E essas coisas me deixam assim, eu fico chocada, sabe? O quanto as redes levam a isso, assim, e daqui a pouco eram fotos da menina, era coisas, e aí daqui a pouco já surge gente falando coisas motivacionais. Exato. Saia da zona de conforto. Pessoas que fazem trilha. Várias, dando opiniões mais malucas, então, várias. Tal, sim, outros que fizeram aquela trilha, né? Sim. É isso mesmo. Aí vai puxando à espera de um novo fenômeno, de alguma outra notícia que tenha mesmo impacto, né? Isso, que vai engajar. Você vê, as pessoas esqueceram o Apocalipse, esqueceram a Terceira Guerra Mundial. Claro, porque ficou em todo... O genocídio. Eu entrei no X, assim, eu pensei, gente... Eu entrei pra ver se eu me atualizava. Esqueceram o genocídio dos palestinos. E era só aquilo. A rede que nos horroriza é a mesma que normaliza. Então, hoje, Israel mata uma média de 150 palestinos por dia. Por dia! Assassinar. 150 assassinatos por dia. Imaginou isso? Uma loucura, mas está normalizado como um número. Então outras coisas aparecem na rede e a gente já se afasta disso, não causa nenhum escândalo, nenhuma comoção, né? 150 pessoas mortas por dia, dormindo no hospital, cai uma bomba em cima delas e mata todo mundo. Eles estão fazendo tipo uma armadilha, uma arapuca mesmo, né? Deixa eu passar caminhões de comida, aí as pessoas vão para lá loucas para comer, eles vão e matam lá. As pessoas, sim. Não, é um horror. É uma coisa de nazistas, que se divertiam matando pessoas no campo de concentração. Sim, porque há um prazer. Claro que há um prazer, você tem toda a razão. Há um prazer nisso. Você vê a quantidade de vídeos de soldados e soldadas israelenses dançando em cima de corpos, pegando as calcinhas de crianças, os brinquedos, botando... de crianças israelenses fazendo isso. Eu vi um vídeo impressionante esses dias de uma mãe com uma criança no colo israelense. Ela falou o seguinte, assim, todas as crianças da Palestina não são inocentes, elas têm que ser mortas. No momento que eles atacaram lá no 7 de outubro e tal, deixou de existir crianças inocentes na Palestina. Então, e ela mãe com uma criança no colo. Assim, todas devem ser mortas, todas. Que é um pouco daí, agora vou dar uma de Lula, né? Porque tem total diferença, mas ao mesmo tempo é a desumanização que existe, por exemplo, da elite brasileira em relação ao povo da periferia. Né? Totalmente. Então as crianças pretas, elas têm que ser exterminadas, elas já são bandidinho. Mata de pequeno para não... A visão é essa mesmo. Na minha família a visão é essa. Minha família tem muitos bolsonaristas. A visão é essa. Assim, ia virar o quê? Né? Ia virar o quê morando na favela? Ia virar bandido. Então... Já extermina. Né? Até para ela é melhor. Resolve o problema. Até para ela é melhor. Claro. Então, é isso. É o mesmo tipo de visão. É a desumanização, né, do outro. Né? Essa mãe só falou isso, Mafê, porque o processo de desumanização dos palestinos na sociedade israelense chegou ao máximo. Então ela fala isso naturalmente, não é sofrendo nem nada, não. Para ela, aquele povo não, ela tem convicção de que aquele povo é inferior. Depois de tantos anos, chegaram à conclusão de, olha, vamos terminar logo? Porque o Estado sionista, ele é supremacista, né? Supremacista. Então, tu te coloca acima, né? Eles são europeus, né? Assim, o Estado de Israel, quer dizer, a configuração original do sionismo e do Estado de Israel, a migração, é tudo europeia. Então, eles são europeus que
que naturalmente já tinham preconceito contra os árabes, esses que vieram da Europa, porque os que viviam na Palestina não tinham. Viviam, aliás, muito bem, havia muita paz. Como é o nome daquele escritor israelense que eu adoro, Omar Oz? Me faltando as coisas. Ele escreve muito sobre a origem do Estado de Israel e mostrava que, como antes do Estado de Israel, as pessoas viviam em absoluta. Ele nasceu em Jerusalém. As pessoas viviam em absoluta harmonia, árabes, judeus, famílias se frequentavam, eram amigos e tal. O sionismo fez esse rompimento. E passaram a se odiar, passaram a se matar. E aí, desde então, é isso, né? Israel. Hoje, o pior lugar do mundo para um judeu viver é Israel. O lugar menos seguro para um judeu viver no mundo é Israel. Claro. O Estado judeu, que é teocrático. Se é Estado judeu, é teocrático. Mas ninguém fala isso. O Irã que é teocracia, né? Mas o Israel, que se autotitula um Estado judeu, portanto é uma teocracia, ninguém pode se especular, porque eles vivem numa realidade muito própria de um protetorado dos Estados Unidos. Alguém já disse, isso foi Reagan, que o Israel é um porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. É uma cabeça de ponte. E a gente está vendo que é mesmo, né? E estamos vendo toda essa loucura divergente no Brasil defendendo Israel. E essa loucura, Mafê, dos evangélicos envolvidos em bandeiras. O Tarcísio de Freitas foi para a Marcha de Jesus e se enrolou numa bandeira de Israel. Claro. E de fato é o seguinte, um cara desse virar presidente da República... Não. É uma tragédia. Aí eu faço o quê? Vamos estar no Lula mesmo, bota o velhinho lá... Força na peruca, Lula. Força. Até a gente conseguir formar uma coluna comunista. Até ter um candidato de esquerda diferente, de outra coisa, né? Tem que ter, uma hora vai ter que ter, não é possível. Não, vai ter até, porque o Lula não é eterno, não. Até porque o Lula não é eterno. Essa é a última eleição do Lula. Não, possível, claro. Porque Sim. Mas não dá. O cara precisa descansar também. Claro, merece, né? O cara tem que descansar uma hora. Merece. Então. E a gente não pode passar o resto da vida votando, porque vai votar extrema-direita. Tem que votar em ideias, né? Temos que construir, eu acho, projetos, programas, pensar o país. Agora, eu queria aproveitar aqui e conversar outra coisa contigo que me deixou preocupado, e você me falou que outras pessoas ficaram preocupadas. Você é uma vereadora em Jaguarão, a única mulher numa assembleia que tem 9 vereadores. Você é a única mulher. E é uma mulher de esquerda, e que tem ligação com a quebrada de Jaguarão, com a periferia e tal. Uma vereadora com um perfil muito parecido com o seu, também no interior do Rio Grande do Sul, foi assassinada, quer dizer, foi um ato claro de misoginia e de assassinato político. Assim, a sua experiência é semelhante com esse caso? E outra coisa, por que ainda é muito comum que tenham câmaras de vereadores, câmaras municipais no Brasil, onde só tenha uma mulher? Eu acho, deixa eu primeiro começar pelo começo, porque esse caso mexeu muito comigo. Me deu um gatilho, assim, que também é outra palavra da moda, o gatilho. Mas você percebe como todo mundo pensou em você, que a gente conhece pensou em você, eu mesmo pensei em você na mesma hora. Porque é um cenário muito parecido, apesar de ser uma cidade bem menor, né? Estrela do Sul, Não, Formigueiro. Formigueiro. Isso, uma cidade pequenininha, 7 mil habitantes. Jaguarão tem quantos habitantes? Tem 27, já é quase uma metrópole perto de Formigueiro. Imagina, a China. Mas eu fiquei mexida assim, né? Porque eu acho que esses crimes de ódio, misoginia na política, de violência política de gênero, eles têm escalado muito, assim, né? E acompanhado um nível alto de feminicídios também, por outras questões, né? Então, e ele é muito invisível. Então a gente não sabe muito bem de onde pode vir, entendeu? Ele não tá claro, assim, porque a pessoa que pode vir fazer isso talvez não seja o cara que eu debato na tribuna, entendeu? Mas pode ser alguém que o segue, alguém que o acompanha. Então, assim, tu não sabe muito bem da onde pode vir isso. Então eu fiquei muito mexida, assim, e acho que isso é uma coisa que as mulheres que optam, né, ou que optam permanecer na política, enfrentam esse questionamento permanente, assim, vale a pena eu estar nessa linha de frente onde o meu corpo, né, onde a minha vida corre risco permanente?
Então eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que que isso reflete ao mesmo tempo não, mas acho que isso reflete no porquê que tem poucas mulheres nesses espaços, entendeu? Porque geralmente o interior do Brasil são lugares conservadores, são lugares que os homens ocupam todos os históricos espaços. De violências diversas, né? De histórico de violências diversas, de históricos de violência alta, de violências de gênero, né, nos lares, ou seja, as mulheres elas têm medo disso. E cultura machista mesmo, não é brincadeira. Né? Não é brincadeira, não é brincadeira. E ela paira no ar o tempo inteiro, em todos os lugares, entendeu? Eu sempre falo, eu sou uma mulher, Leandro, que sempre fui livre, assim, eu saio, vou num bar sozinha, eu vou num teatro sozinha, eu ando pra tudo que é lado sozinha. Mas em Jaguarão eu fico constrangida, não é com medo, mas constrangida de ir nesses lugares sozinha. Porque parece que tu tá sempre te oferece, entendeu? Entendi, tu é um pedaço de carne circulando, entendeu? Entendi. Porque existe essa coisa que uma mulher sozinha... O que essa mulher sozinha? No bar, pedindo cerveja sozinha, tá querendo, né? Isso, entendeu? Existe essa cultura, mesmo que velada, mesmo que não dita, né? Então, assim, né? E Jaguarão é um exemplo do que acontece nos interiores, né? Então, eu acho que sim, assim, eu acho que isso é uma questão de por que existem tão poucas mulheres, mas que também é um reflexo, por exemplo, no Congresso também existem poucas mulheres, né? E que sofrem violências de gênero político muito pesadas. Explícitas, né? Sim. Absolutamente. Lembra aqui na Assembleia, aqui de São Paulo, de um deputado que foi por detrás... Apalpou, a deputada Isa Pena era o nome. Do PSOL. E pegou, deu uma encoxada nela. Na frente de todo mundo, na certeza absoluta da impunidade, né? Fazendo graça. Foi lá, ele pegou uma suspensão, não foi reeleito, acho que não, ele pegou, na época ele não foi cassado, ele pegou suspensão remunerada. Me lembra, assim, são as mulheres e o povo da quebrada. Nós dois temos uma admiração muito grande pelo Renato Freitas. Eu acho, inclusive, que o Renato Freitas era o nome do PT para substituir o Lula, sabe? Mas não vão, porque o PT não trabalha, né, mais nessa vibração. Inclusive o presidente do PT no Paraná, que esqueci o nome desse cafajeste agora, ele está apoiando na Assembleia, apoiando os governistas na Assembleia contra o Renato Freitas, apoiando uma criação de uma espécie de código de ética que eles estão criando para caçar o Renato Freitas. E o presidente do PT do Paraná está apoiando isso, gravou um vídeo apoiando. Então você vê como é que assim, uma coisa, tudo bem, todo mundo é do PT, mas o cara preto da quebrada já não é a mesma coisa. Se ele cair no vulcão, não, o PT não vai buscar. E a mesma coisa com as mulheres. A mesma coisa com as mulheres. E não é só no PT, assim, isso acontece nos outros partidos de esquerda até de direita, até dos direitos também. Elas são utilizadas como massa de manobra. Isso, a gente sempre fala entre nós mulheres que estamos na política, que para nós o mais dolorido e difícil de enfrentar é o machismo interno. É de quem deveria ser teu companheiro. Que faz, tem os mesmos modelos, né? Tem os mesmos modelos. Mesmos modelos. Então, fala coisas horríveis, mesma forma, faz as mesmas brincadeiras. Isso, as mesmas formas de silenciamento. Exatamente. Então é uma luta... E se escondem muito na questão geracional. Já percebi que tem muito, não, porque é velho, né? Não, porque é normal, não, porque quando eu era criança isso é super normal. Né? Minha mãe mesmo, meu pai falava isso para ela não dava risada e tal. Isso criou muitas histórias, que é brincadeira. O Léo Lins, a questão do Léo Lins, não sei se você se debruçou sobre isso. A defesa do Léo Lins, dele e dos companheiros dele, que são sempre homens brancos, e agora a Dani Calabresa, e o Hélio de la Penha, que é preto, mas a defesa sempre assim, é uma piada. É uma piada. Você, quando mulher, quantas barbaridades você já ouviu? E aí se você se revoltar um pouquinho, não pode mais fazer piada, tô brincando com você, né? Tal. É sempre uma piada. O racismo é sempre uma piada, né? O machismo é sempre uma piada, a violência é sempre uma piada. E assim, o Léo Lins é isso, a defesa dele é de que, não é o Léo Lins ali, é o cara contando a piada. Não é verdade. É o Léo Lins ali e aquilo não é piada. Só que tem um mercado de stand-up que está polvorosa por conta disso, porque vive basicamente fazer a mesma coisa do Léo Lins, claro, em maior ou menor grau. E está vendo a perda de um mercado. O que é, na verdade, assim, cansativo. Horror!
Olha, 99% desses stand-ups são todos sem graça. Sem graça. Todos, assim, né, Mafia? Todos fincados nessa violência, nessa violência recreativa. Nesse racismo recreativo, homofobia recreativa, machismo recreativo, que é um horror. Esse Léo Lins é só assim, a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. E o cara faz piada de pedofilia. Não, horrível aquela piada. E as pessoas riem. Sim, quem ri é pior ainda. É porque eu acho que quem vai ver o Léo Lins é doente como ele, assim, é doente moral como ele. É, claro, quem se diverte com isso, se diverte. Se você cair sem querer, você se levanta e vai embora. Né? Não, nem aguenta, é horrível, é violento. E é sem graça. É totalmente sem graça. Sim, porque é violento, né? Porque a violência não tem graça. E as pessoas vão pra lá porque assim, elas estão identificadas com aquilo. Claro. E querem rir daquilo para dizer, olha, eu te apoio, eu sou pra mim, pensa isso na mesma noite. É terrível. Então é nessa hora que tem que entrar um maluco ali e dar uma chicotada em todo mundo. Claro. Um cala-te-boca. Um cala-te-boca. Né? Leandro, vamos ler alguns dos comentários que chegaram para nós na nossa estreia? Só os elogios ou tem mal? Não, eu trouxe... Não, a gente separou, tem que entender tudo. Só elogio não tem graça, só biscoito não tem graça. Mas assim, a gente ganhou muitos elogios. Até porque a gente fala para uma bolha, então a gente sabe que quem nos elogia... A nossa bolha nos ama, é isso? A nossa bolha nos ama. Então, assim, quero agradecer todo mundo que comentou, que nos mandou, assim, parabéns, felizes com o nosso programa, felizes com o reencontro da dupla. Mas a gente separou alguns comentários, a Vivian tá botando aqui pra gente. Primeiro tem essa que eu achei uma graça, que dupla espetacular, o Galo Preto e a Feminista Ternura. Feminista Ternura é lindo, né? Eu vou até usar, eu acho, essa frase. Eu acho legal, Feminista Ternura. Eu também acho. Ai de endurecer, pero sem perder a ternura. Já dizia Che Guevara. Aqui, muito feliz, um sonho realizado, vê-los junto num programa só de vocês. Muita saúde e sorte nessa nova jornada juntos. Valeu! Agora, esse nome aí não foi... Você não é armação, não? Botaram esse nome aí? My Hut. Não é seu pai, não? Seu pai tá criando vários perfis. Claro. Mandando. Pô, tu descobriu, Leandro. Não era pra falar. Valeu, Jorge. GCU66. Esse é o Jorge de novo. Parabéns pela estreia, sou muito fã de vocês, Margot e Leandro. Margot e Leonardo. Gostei do cenário instagramável. Não, a gente falou que só faria um programa se tivesse cenário instagramável. Não aceitaria mesmo. E se eu aprender a falar instagramável. O Luiz Fernando Medina diz, muito bom ver vocês juntos. Qual a frequência desse programa? Mensal. Isso aí, uma vez por mês, tá? Aí chegou o nosso hater, porque tem que ter, né? O Gai Santa Leopoldina, 2 pessoas pobres defendendo o direito do rico. Ela se enche de bolotas no pescoço. Engraçado que ele falou isso, eu pensei que ele estava falando de tumores. Quem não viu, veja o nosso primeiro programa de estreia para entender o meu figurino. Ela tá com um colar de joias. Sementes, gente. Pérolas. Aí diz, ela se enche de bolotas no pescoço, um monte de coisas para dizer que é rica. Mas, putz, pobre defendendo coisas de rico. Até agora não entendi o que a gente defendeu de rico. Mas assim, né? Gaiba Santa Leopoldina, hein? Os haters também são bem-vindos, porque a gente precisa de engajamento, gente. Então, assim, comentem bem, falem bem ou falem mal, isso até é antigo, né? Falem bem ou falem mal, falem de nós. Exatamente. E a crítica é boa também. Se vier a crítica só maluquice, não, mas vier a crítica também. Claro. Esses foi alguns dos comentários que a gente separou, mas mandem comentários que a gente sempre vai abrir aqui esse espacinho para ler o comentário de vocês. Não falaram nem que eu tava só, o Leandro depois foi lá com o Jones Manuel. Não, mas vai chegar. Não, tu ainda não tinha feito esse tweet. Esse do X aqui, eu não acredito que você tenha se transformado. É tipo assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Bastou andar com o Jones Manuel. A quem eu não conheço pessoalmente. A quem eu não conheço pessoalmente. Como a gente também conviveu muitos... 2 anos. Quase 3 anos sem se conhecer pessoalmente. O Jones também eu não conheço. Você conhece o Jones pessoalmente? Não. Tanta gente que eu não conheço pessoalmente, né? Eu também. No mundo virtual, né? Eu também. Mas estou muito feliz de poder estar vindo para São Paulo, porque eu tenho conhecido muitas pessoas. Você vê, o Zé Abex eu não conheço pessoalmente. Queridão. Você entrevistou hoje, Valério. O Arcari. Não conheço.
Não conheço pessoalmente. Um monte de gente que não conheço pessoalmente. E assim, o Renato Freitas não conheço. O Renato Freitas veio aqui, não? Ainda não, mas todo mês eu mando mensagem pra assessoria dele, que uma hora eu vou conseguir trazer o Renato aqui. O Renato tá na Renato minha... é um cara... Não, e tô louca pra conhecê-lo pessoalmente. Pessoalmente, né, cara? Porque, assim, essa questão dos afetos, como é importante, assim, do olho no olho, do abraço, de dizer, pô, que bom. É totalmente diferente, né? A gente se acostumou com a questão remota por causa da pandemia, mas não tem... Isso aqui não tem como ser igual. Não tem. E aquela, pô, caiu. E a sua internet, você travou. Pô, isso é angustiante demais. Eu vivo isso todo dia ainda. Não, você travou. Não, chega até a me dar caiu. uma coisa. Chega até Ó, tá mutado. Tá mutado é um clássico. Está mutado. Eu já fico impaciente. Está mutado. Claro. Não, mas o travou e caiu. E quando a gente cai e deixa a pessoa lá meio... Esses dias... Eu e a Thalia, e quem foi que ficou sozinho falando? O Sérgio Amadeus ficou sozinho. Sim. Por conta do programa dele. Por alguns minutos vai o programa só dele. Não, e a aflição de quem caiu e precisa voltar e aquilo não volta. E não volta. Claro, sabe que o convidado ficou lá sozinho, falando para as paredes. Uma vez o professor Emiliano José também caiu, ele ficou lá sozinho. E aí o chat ficou ajudando ele. Não, professor. Porque ele acabou de responder e foi, e agora? Aí o chat ficou assim, não, espera um pouquinho que eles estão, então, fala um pouco mais. Não, eu acho que assim, entendo toda essa dificuldade dos deslocamentos, do não sei o quê, mas é coisa boa a gente poder se encontrar assim e falar. Bom, deixa eu só fazer uma propaganda aqui. Claro, cadê o Galo Preto? Aqui, ó, o Galo Preto e o Galo Preto aqui. Eu finalmente, o Catarse-me, que é a vaquinha virtual que eu fiz para fazer o podcast do Galo Preto, ele liberou o dinheiro que eu recebi. Pô, eles pegam uma grana, né? E aí liberou o dinheiro e eu já vou comprar então os equipamentos tal que eu preciso para fazer o podcast. Então tá começando a se tornar realidade. Ai, o podcast legal. do Galo Preto, que também vai começar sendo mensal, né? E aí eu quero, assim, quando você for para Brasília, precisa ser a minha entrevistada lá do podcast do Galo vou Preto. adorar. Que é assim, eu vou levar só realmente quem eu quero levar e tal, assim. Como é uma vez por mês, dá pra gente fazer uma seleção legal e tal. Eu quero começar, porque querendo ou não, trabalhando em outros lugares, em algum momento você não vai agradar, entendeu? Em algum momento tem alguém que não combina com a linha editorial do lugar onde você tem uma linha editorial, onde a gente trabalha. Tem um momento que o cara é inimigo do seu patrão, aí não tem jeito, você vai fazer o quê? Claro. Então, mas você sendo o dono do espaço, você então leva quem você quiser. Sim, quem não é teu inimigo. E você veta aqueles que você quer vetar. Então você não chama gente que você não vai nunca, né? Sei lá, não vou chamar nunca o Ratinho Júnior. Sim. Então, o Renato Freitas foi lá conversar com a gente, ele contou essa história. O Ratinho Júnior, essa história de ser um rato, ele tem um limite, né? Então ele agora, parece que ele quer ser presidente da República, o Ratinho. Só que com esse nome, então ele virou agora como é o nome do pai dele? É Massa, né? O Ratinho, o nome dele é do apresentador? Massa. É Massa. Não tem, não sei. Então ele vai agora mudar, não vai ser mais Rato, vai ser o nome Carlos Massa Filho. Carlos Massa Filho. Pra não ser o Ratinho. Claro, sim, porque Ratinho não. Porra, só que nos faltava ter um presidente. Chamado Ratinho, né? Já teve um ratão. Livrai-nos do mal, amém. Vai ser um Ratinho. É que lembra quando logo começou o governo Lula, tinha uma ministra que caiu rapidamente, mulher, que era não sei o que do Vaguinho. Lembra? Ai, claro, era do turismo, né? Era Massa do Vaguinho? Não sei se era não Massa. Mas que coisa horrível, né? A gente só lembra do marido do O marido dela era o Vaguinho. Aí ela mudou o nome. Rio de Janeiro. Aí ela virou, o ministro mudou o nome, virou Massa. Não, mas sempre chamaram ela de Massa. Mas ela entrou como do Vaguinho, porque ela era deputada, ela era mulher do Vaguinho. Aí ela saiu do ministério, voltou e voltou a ser do Vaguinho. Que era o marido dela. Mas escrota do que isso, impossível, né? Só a Luma de Oliveira que usava uma coleira do Eike Batista, né? O suprassumo da toxicidade, que também é outra palavra que se usa pra você. Demais. Relacionamento tóxico. Né? Narrativa. De relacionamento, então, tem várias palavras. Ghosting, tóxico, não monogâmico. Gaslighting. Que é o homem que faz, né? O gaslight. Que é pra parecer que é uma mulher doida. Engraçado que isso vem de um filme. Que o cara, pra mulher achar que tava ficando maluco, ele ia diminuindo
como é que chama? A luminosidade do ambiente que ela estava. Como se estivesse tirando o gás de um candeeiro. Por isso que é gaslight. E aí a luz apagou. E a mulher começou a achar que estava maluca, porque ela sentava, a luz. Outro dia vi um filme, revi, porque é um clássico do cinema, que é O Dormindo com o Inimigo. Pô, esse filme é pesado, hein? Nossa, esse filme é pesado. E o cara, psicopata total, né? Começa super bem, né? Um cara legal e porque tal. sempre é assim. Eu acho que é nesse filme que tem uma cena que ele dá um casaco para ela, mas depois ele pega de volta e devolve. Não, e ele tem um toque que ele arruma tudo dentro da casa. E quando ela foge... Ai, senhor, vocês não viram, também todo mundo viu, né? Não vou dar spoiler, né? Spoiler de filme tem 50 anos. É que e sabe que ontem eu fiz uma confusão, coisa de magia que tá ficando velho maluco mesmo. Foi ontem. Eu botei a chamada assim, A Morte e a Morte de Juliana Marins, para mostrar todas, né, de como ela morreu várias vezes. Uhum. E baseado, pensando no livro A Morte de Quincas Berro d'Água. Uhum. Só que aí eu meti esse livro do Machado de Assis maravilhoso. O livro é de Jorge Amado. Que me veio Quincas Borba, porque tem um livro chato do Machado de Assis, mas Quincas Borba. E o livro de Jorge Amado, A Morte de Quincas Berro d'Água, é um livro muito divertido. Porque é um cara que ele... É uma história interessante, porque é um cara que é um servidor público, um barnamé típico, super careta, e que de uma hora pô, despiroca, desbunda, e cai na vida e cai na cachaça. E ele ganhou o apelido de Quincas Berro d'Água porque ele tá bebendo cachaça e alguém serve água pra ele. Ele bebe e grita, água! Aí virou Berro d'Água. E eu queria mostrar isso, tá? Mas eu me confundi todo falando de Machado de Assis. E o chat, aí daqui a pouco o chat, Jorge Amado. Eu lembrei de Quincas Borba, que é um livro chato, muito chato. E esse livro de Jorge Amado é muito engraçado. Tem até filme. Eu não li ainda esse livro. É um filme, eu gosto de Machado de Assis, é muito engraçado. Sabe? Eu leio tanto. Agora, Machado de Assis tem livros legais, mas o Quincas Borba, pra mim, é um livro muito chato. Leandro, querido, estamos chegando ao final. Ao fim, né? Ai, sempre é duro chegar ao fim, né? Sempre é duro chegar ao fim. Mas legal, você viu o bate-papo. E é um fim sempre prevendo um recomeço. Isso é bom, né? A gente mesmo todo mês a gente está aqui no estúdio. Como pode falar o nome do estúdio? Sim, Mind Hunters. Mind Hunters. No meu inglês apurado. Tá melhor, hein? Melhorou, Mind Hunters. Aqui com os meninos, muito bom. Os caçadores de mentes aqui com a gente. Os talentos, eu acho que a expressão chama caçadores de talentos. Mind Hunters. Mas a gente também sempre vai encerrar este programa cantando. Cantando? Qual música? Eu vou cantando a minha vida. É de Vulcão essa música? Falei, não vamos cantar nada de Vulcão, porque vai soar deboche. Assim, Lembra que uma música que a gente sempre cantava, que sei que nós dois gostamos, que eu estava até com no violão por muitos anos, que é aquela assim... De todas as maneiras que há de amar, nós já nos amamos. De todas as palavras feitas para humilhar, nos entregamos. Agora já passa da hora, tá lindo lá fora. Larga minha mão. Isso não é liberdade? Solta as unhas do meu coração, que ele está apressado e desanda a bater desvairado. Quando entra o verão. Não é legal? Ai, maravilhoso. Essa coisa, larga minha mão, não é demais. Larga minha mão. Solta as unhas do meu coração. Chico é demais, né? Chico é sempre bom. E ó, só pra finalizar, eu vi aquele filme, se você não viu, eu recomendo muito que veja. Do Ney. Ney. Maravilhoso. Cara, que filme. Que filme. Eu fiquei impressionado com a estética sexual do filme. É um filme que poderia ser chamado de uma ópera gay. Não é, mas assim, porque se centra de uma maneira muito interessante e acho muito relevante da personalidade do Ney Matogrosso, que foi a liberdade sexual que ele teve depois que ele se livrou, né? Que ele se livrou do pai, da violência. E da questão militar e tal. Sim. E aí o cara falou assim, como é que... Eu esqueci o nome do diretor, não é um diretor muito conhecido. Ele falou assim, como é que eu vou tratar isso sem ser vulgar? E ele criou uma estética maravilhosa. Linda. Eu tava falando aqui pros meninos aqui do estúdio, porque eles não viram ainda. Eu falei, gente, as cenas de sexo são do filme lindas. São uma obra de arte, exatamente. Uma pintura. Ele criou uma estética para mostrar relacionamentos homossexuais que já não são bem aceitos. E diversos. Lindos, assim. Porque assim tem... Uma espécie de coreografia, tem homenagens, não é só... É de tudo. E tal. É uma liberdade do corpo. Aquele filme é o tipo de filme que acaba e você fica...
pensando, né? Maravilhoso. Eu pensei de noite, pensei no outro dia, fiquei pensando naquele filme. Eu também. Na abordagem, a história do Ney Matogrosso, né? Uma história... Se pode dizer que eu achei tudo bom, eu achei que ele deveria ter tratado de uma forma mais complexa, talvez um pouco mais de tempo, dos Secos e Molhados, parecendo uma coisa muito rápida na vida. Mas eu acho que foi. Mas é porque eu sou da geração que viveu os Secos e Molhados quando eu era menino, e eu lembro da explosão, era o Labubu da minha infância, era os Secos e Molhados. Mas é que eu acho que o impacto para as pessoas, talvez, mas acho que para o Ney, os Secos e Molhados, foi uma coisa que foi um degrau, assim, foi todos os lugares, todo mundo tinha aquele disco da cabeça. Não, maravilhosa aquele disco. E as músicas são lindas, as músicas dos Secos e Molhados são incríveis. Não, aquele disco é uma eu acho que passou rápido da música brasileira. Ali. Que a gente fica com vontade, mas eu entendo. Eu acho que ela assim, não tinha, dá pra fazer um filme de Secos e Molhados, né? Sim, só de Secos e Molhados. Passou muito rápido. Não, e da importância do Ney Matogrosso pro Secos e Molhados. Secos e Molhados, mas do João Ricardo, que é o cara que compunha as músicas lindas. Não, eu entendo, mas acho que o Ney deu o toque do que ficou. A Rosa de Hiroshima, que eles tratam bem no filme e tal, mas assim, não vou falar mais porque é um filme recente, mas eu recomendo. Quem não viu, vá ver. Eu também recomendo. Tá no Netflix, eu vi na Netflix. Tá. Vejam. Assim, é uma dessas obras-primas que apareceram agora junto com Ainda Estou Aqui. Isso, maravilhoso. Maravilhoso e tal. Tem o Cazuza, de uma maneira que ninguém nunca viu, né? Assim, o próprio Ney, o ator, cara. Maravilhoso. Esse Jesuíta Barbosa é um fenômeno. É um ator incrível, não é pra qualquer um. Que entrega, né? Assim, não é qualquer um. Ninguém conseguiria fazer, porque esse cara é um puta ator. É o cara que fez Pantanal. Isso, Não, baita entrega. Ele é um super ator. Ele encarnou o Ney Matogrosso, né, de uma maneira perfeita. Brilhante. Eu queria até ouvir, não vi ainda o Ney Matogrosso falar dessa coisa, porque é brilhante. Eu fui na outra vez que eu estive em São Paulo, sem ser na penúltima, eu fui no Museu da Imagem do Som, tinha uma exposição da vida do Ney. E aí tinha ele falando sobre o filme, tinha todos os figurinos, desde os Secos e Molhados. Não, foi assim, uma mega imersão no mundo Ney Matogrosso, aí depois agora eu vi o filme, então foi assim, de cabeça, Ney é um fenômeno. Então é isso. Fê Leandro. Hoje eu trouxe meu mate para brindar. Como é que chama? Gajeta. Esse é o mate uruguaio, né? Que é pra gente tomar sozinho, porque os uruguaios só tomam, cada um tem seu mate. Essa coisa de compartilhar mate é demais. Valeu, gente! Até a próxima! Eu dou tchau pra aquela câmera aparecendo tchau, ou eu tenho que olhar pra lá? ou apareceu de lado dando tchau? A gente faz assim que nem Miss. Tchau, tchau. Paz mundial. Obrigado, Mafê. Valeu! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.